Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao nosso canal do Consciência Hebraica. E hoje no Consciência Hebraica é dia do nosso amanhecer, o amanhecer da consciência hebraica, nesse trabalho onde você vai ver a origem do pensamento hebreu e a cosmovisão hebraica, imperdível, algo maravilhoso. Como nós sempre fazemos, nós vamos dar uma olhada no porquê do consciência hebraica, né? Você que está aqui no canal já sabe das 4 potencialidades humanas, a essencial é a mais profunda de todas, e dentro dessa faculdade é que nós temos a consciência. A ciência está trabalhando isso ainda, mas vai ser compreendido. O arbítrio, a vontade, né, e o amor são dimensões da nossa espiritualidade. Hebraico para nós é a espiritualidade humana, só que ela desempenha um papel especial na cultura de um povo, o povo hebreu, mas é um tópico para toda a humanidade, como a música clássica ou a filosofia grega. Nós queremos apresentar um Jesus que não seja a grega, né? Com a influência do helenismo, de Roma, da Grécia, e os pais da igreja foram muito influenciados por isso. Nós queremos voltar a apresentar Jesus com um olhar hebreu, hebraico. Essa é a nossa missão. Então vem com a gente, você vai ver o início de tudo, de todas as coisas. Esse curso é um curso fundamental e nós desejamos a você, porque é uma grande epopeia, nós desejamos uma boa viagem, uma excelente viagem. Você pode pegar o nosso avião a jato aí e você vai ter um trabalho maravilhoso para curtir com a gente essa grande viagem. Vamos fazer uma revisão do que vimos. Olá! Olha, nós estamos no capítulo 16, no episódio 16 da nossa série O Amanhecer da Consciência Hebraica, uma verdadeira epopeia. E nós começamos da origem de tudo, né? Falamos acerca de muitos itens. E agora nós estamos num momento palpitante, porque depois de vermos o plano mineral, plano vegetal e o plano animal, nós percebermos ali a complexidade da energia, da matéria organizada, biológica, já lançando a sombra das emoções e da mente, nós agora estamos para falar do animal hominal. Então é um momento fundamental, onde nós vamos engatar numa segunda grande fase do nosso curso. Então, para isso, eu queria fazer uma revisão com você. Acho muito interessante a gente dar uma passada em tudo que nós vimos nesses 16 capítulos. Por quê? Se você perceber que algum tópico ficou muito obscuro para você, você não entendeu, eu vou falar do tópico, mas você fala, puxa, isso eu não peguei. Você tem oportunidade agora, antes de nós iniciarmos no homem, na história humana, de você revisar alguns capítulos e se preparar, porque nós vamos engatar numa segunda dimensão do nosso trabalho, né? Deixa eu falar uma coisa para você, particularmente, aqui algo que toca o meu coração e eu creio que vai tocar o seu. Como diz o poeta, nós somos do tamanho daquilo que vemos, né? A nossa vida, o que a fundamenta, são as nossas escolhas, aquilo que prevalece por escolha em nós, né? E com certeza isso está ligada à nossa cosmovisão, ou seja, a visão da vida, visão do universo, a visão do meu papel, né? Aquelas 2 perguntas fundamentais: o que eu sou e quem eu sou, né? Evidentemente, se eu não responder a primeira, o que eu sou, e esse o que está ligado à minha posição no cosmos, né? A posição do animal hominal, a posição do ser humano, qual é o sentido da vida, qual que é o propósito da vida, né? Ou você chega à conclusão que não tem propósito nenhum, nós já dissemos, você é livre para fazer qualquer opção neste estágio, né? Com as devidas consequências, como só ia acontecer em
todo o universo. Esse só ia acontecer é do tempo do Rui Barbosa. Então, assim, o que nós estamos trabalhando aqui, né, é a cosmovisão. E nós estamos aproveitando a nossa exposição ocidental à cultura hebraica, porque se você for pensar, a América Latina toda, e mesmo a América do Norte, é toda de influência hebraica. Ou seja, tem o cristianismo como base, tem os profetas hebreus, tem as escrituras, né? A Europa toda também. Então, se você está aqui no Brasil, ou mesmo nos Estados Unidos, a grande chance de você ser descendente de italianos, portugueses, espanhóis, e europeus de um modo geral, russos, jugoslavos e pessoas que estão ali no continente europeu, russos, né? A Rússia é extremamente cristã, né? Então, todo aquele continente foi influenciado por essa cultura, e as Américas aqui colonizadas nessa base. Então, assim, a tua raiz, né, você saiba ou não, queira ou não, ela está ligada ao povo hebreu. Então, nós estamos aproveitando para aprofundarmos essa cosmovisão, procurando ir diretamente lá na nossa fonte hebraica, porque houve muita influência do helenismo, cultura greco-romana, né, da Grécia e de Roma, e nós estamos então entrando no cerne da cultura hebraica. Então veja, a pergunta e a resposta, né, o que eu sou, é fundamental para a vida. Ela vai organizar, ela vai ajudar você a organizar quem eu sou. Evidentemente, quem é um outro grande desafio, está ligado às tuas origens genéticas, à cultura e à mitologia da tua família que antecedeu a tua formação, os mitos e as influências, a maneira de lidar com a saúde, a maneira de lidar com o dinheiro, a maneira de ver homens, mulheres, de ver a sexualidade, de ver o mundo. Isso está ligado aos teus pais, bisavós, avós, né? Depois você nasce num determinado contexto, com irmãos ou sem irmãos, ocupando uma posição, querendo ganhar um espaço, recebendo um afeto ou vivendo uma série de traumas, abusos e de muitos problemas que vão comprometer a estruturação da tua personalidade nos 4 grandes ciclos de formação da nossa vida, que é a primeira infância ali entre 6, 7 anos, depois a segunda infância que vai até antes da grande explosão hormonal, 12, 10, 14, 13, enfim. Esses 2 setênios, vamos colocar assim, né? E depois você tem o adolescente, que é o adulto, o jovem, né? A criança que está caminhando para a juventude, né? Então, a criança que está passando por essa transição, tem essa grande explosão hormonal, podemos colocar mais um setênio aí, até 18, 19, 12, 21, né? Isso varia muito de pessoa para pessoa, não dá para colocar essas linhas retas, né? E depois nós temos a última grande fase, que é quando a vida adulta começa a se estabelecer numa maturidade, né? Os hebreus consideravam a palavra de peso de uma pessoa a partir dos 30 anos de idade. Então, mais ou menos nesse processo todo, né? Piaget descreve o último estágio de formação da inteligência, tudo, com 12, 13 anos. Vê que essas datas todas são intuitivas, né? E depois a ciência vem e acaba confirmando tudo isso, né? Jesus aparece com 12 anos, por exemplo, né? Por que é exatamente nessa idade que ele aparece? Depois vem a ciência lá na frente, Piaget, né, com uma teoria maravilhosa, vai demonstrar que ali tem um processo, uma grande fase que se conclui. Mas, evidentemente, as estruturas mais complexas vão ser formadas aos 21 e amadurecidas ali por volta de 28, 30 anos, é que toda uma estabilidade se faz presente. Então, a resposta a quem eu sou, ela envolve toda esta articulação.
Mas se você souber o que eu sou, isso vai te ajudar muito. Então, o que nós estamos tratando aqui, por que você está vendo tantas coisas cósmicas do universo e coisa e tal? Olha, se você for pensar direitinho, no teu dia a dia, você vai ver que isso vai ter uma influência. A maneira como você vê a formação do universo, a maneira como você vê as trevas, a luz, a ética que está dentro de você, como você deve se comportar, o que forma e qual é o propósito da vida e da natureza humana. Então, tudo isso, se você trabalhar, se você dedicar um tempo a aprofundar, vai gerar uma vida diferente, vai gerar uma vida mais complexa, uma vida que vai representar mais a grandiosidade do universo. Então, nós vamos fazer essa pequena pausa, dando uma revisão no nosso processo, com calma, com tranquilidade, né? Você vai poder refletir a respeito de todas as questões dessa trajetória que nós fizemos, e aí nós vamos entrar numa fase nova do nosso curso, que é o surgimento do homem, da natureza humana. Uma nota, eu vou indicar para vocês 3 ou 4 filmes maravilhosos que descrevem teorias a respeito da formação do universo. E eu queria te dizer que aqui no nosso movimento Consciência Hebraica, né, como nós compreendemos que o ser infinito é a divindade e a essência infinita que ela move é que forma todas as coisas, ou seja, que o verbo de Deus está em cada átomo, molécula, próton, nêutron, está e é cada molécula, cada próton, cada nêutron é uma manifestação do verbo divino. Então não há problema nenhum para nós em como esse verbo realizou o seu processo de criação. Se foi através de uma grande explosão, se foi através da união de células, proteínas, enzimas, para formar a vida e evoluí-la gradativamente, né? Para nós não tem problema nenhum. Podemos ver o Gênesis não como uma descrição científica da realidade, né? Eu não sei se alguém possa, em sã consciência, parar para admitir que os textos hebraicos do Antigo Testamento, o Gênesis, se propôs a ser uma descrição técnica da formação do universo, técnico-científica da formação do universo. Não é compreensível dessa maneira. Ele é um grande poema, é uma poesia sobre a criação, que tem insights maravilhosos, e a ciência vai evoluir tudo que ela tiver que evoluir, e o Gênesis e as Escrituras e o Apocalipse vão estar acompanhando essa evolução. Por quê? Porque as coisas foram escritas de forma metafórica, em parábolas, em comparações, então ela ganha uma riqueza muito grande. Esse é o objetivo. Um grande poema, uma grande canção épica, uma grande canção de uma grande epopeia, falando acerca da existência humana, propondo um significado e um propósito. E é isso que nós vamos aqui revisionar. Então, se você está curtindo, está gostando, tenha certeza, tudo isso vai mudar a tua vida, tudo isso vai tornar o teu dia a dia mais significativo, vai transformar você de uma maneira impressionante. Você vai se tornar uma pessoa mais serena, mais equilibrada, mais profunda e que vai ver a vida com outros olhos. Os olhos de Jesus. Foi como ele compreendeu a existência do ser humano. Então vamos lá, vamos para a nossa revisão. Então nós temos aqui alguns tópicos que foram fundamentais no nosso trabalho. Olha, nós apresentamos as escrituras hebraicas de Gênesis a Apocalipse como a fonte dos nossos estudos, né? Então, independente de nós apresentarmos a ciência, uma teoria ou outra, nos estimularmos com elas, mas qual que é a nossa base fundamental? Os escritos de Gênesis e Apocalipse. É dali que emana a intuição que vai nos guiar para analisar todos os aspectos da vida, inclusive a ciência. Tem uma teoria nova, superou uma outra? Nós vamos olhar as escrituras, ver a poesia que está lá e vamos entender que há uma forma de encaixar isto, né? Que isto tem um sentido. E assim que as ciências forem evoluindo e propondo novas teorias, nós vamos olhar sempre da perspectiva de que os textos prefiguram, que os textos apontam
para essa grande realidade. Né? Então, essa é a maneira que nós preferimos olhar as coisas. Falamos sobre os diferentes caminhos individuais. Falamos sobre o niilismo, né? O pessoal que acha que tudo veio do nada e acaba em nada e não tem sentido nenhum. O ateísmo, onde a pessoa nega que haja a existência de um Deus, enfim, dependendo do Deus que for apresentado, a gente até concorda, porque às vezes Deus é apresentado de uma maneira como um senhor de barbas longas e já velhinho que está em algum lugar do céu, né? Aí, se tem ateus que não concordam com isso, mas também se eles rejeitam uma visão muito mais profunda do Criador, aí o problema é de cada um. O agnosticismo, né, ou seja, o pessoal que fala gnose é conhecimento, o A é o prefixo de negação, então fala assim, olha, tem alguma coisa, mas a gente não sabe o que é. O ceticismo, que é assim, a pessoa entra numa espiral de dúvida, e às vezes o cético fica apenas na dúvida, não consegue afirmar nada, esse é um caminho complicado, né? E nós falamos a respeito do caminho do amor, o caminho da fé, o caminho da entrega, que é uma confiança profunda no significado e no sentido profundo da vida, né? Ah, mas pode ser que eles estejam certos, que não tenha nada mesmo. Ok, sem problema nenhum. Para nós o importante é a viagem, né? É melhor andar com a fé do que andar sem nada, do que andar vazio, né? A vida tem outro sabor, outro sentido, outro significado, né? Isso é uma forma de dizer também, porque quem vive a fé e o amor sente uma plenitude, sente uma realização, sente um sentido e não troca isso por nenhuma outra coisa, né? Ela se torna um sentido nela própria, porque nos relacionamos com ela. Então a entrega à vida eterna, à vida infinita, uma vida que nós supomos, que nós sentimos, que nós intuímos, que nós temos experiência dentro do que é possível em nós, deste ser infinito, que é Yahvé Elohim Adonai, o eu sou que sou, as potências cósmicas que tudo formaram, o Senhor, que é a palavra Yahvé, eu sou o que sou, Elohim, potências criadoras, e Adonai, o Senhor de tudo e de todos. E também o Messias hebreu, Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, o qual nós vamos compreender cada vez mais. Apontamos a grande chave do caminho do amor e aplicamos ela a vários textos. Vale a pena revisarmos este slide antes de continuarmos. Olha, vou falar algo para você. Esse slide que nós vamos apresentar é o centro de tudo. Se você não gravou nada do que nós falamos e você compreender este slide, você começa a se relacionar com as Escrituras de uma outra maneira. Preste bem atenção nesse slide que nós vamos colocar agora, que ele é fundamental. Olha, a grande chave do caminho do amor, outras figuras utilizadas para indicar a suprema real ação da divindade, ou seja, essas palavras já têm um sentido interessante, olha, o real em ação, isso é a divindade, uma suprema real ação em tudo. Então, esse é o conceito mais profundo de divindade. A primeira foi Gênesis 1:26. Façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Essa passagem está no início da Bíblia, no primeiro capítulo da Bíblia. E ela descreve, determina, propõe o sentido de todas as coisas no universo. A proposta da realização de um ser inédito, inigualável, que vai evoluir, né? Ah, mas aí você já vem com a história que o homem é o centro de tudo e que o universo foi feito para o homem, isso é uma fantasia. Porque olha o tamanho do universo, bom, mas ele é feito de matéria, da matéria que está aí. O que nós estamos dizendo não é que a humanidade é o centro de tudo, toda a matéria vai
se tornando cada vez mais complexa, vai se tornando cada vez mais biológica, mais consciente, até estourar em nós, né? Pelo que nós sabemos. Até agora, provado pela ciência, estão procurando aí algum cocô de bactéria em algum planeta e tem dificuldade em achar, né? Imagina uma estrutura complexa com um sistema nervoso como é o ser humano. Então, por enquanto, não, mas tem vida em outros planetas, bom, aí vamos deixar até que esse encontro aconteça, isso tudo fique claro. E também, como nós já falamos, para nós não há problema nenhum que a vida evolua em outros lugares, né? Nós já temos problemas já temos problemas demais aqui no nosso planeta para resolver. E temos o Messias aqui, o Cristo, né, que nos orienta de uma maneira transcendental e é o que nós precisamos por agora, né? Então, para nós não há problema nenhum, mas por enquanto não há nada comprovado realmente. Então, em Gênesis 1:26 está lá, olha, façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Isso vai começar da maneira mais simples no universo, com os elementos prótons, nêutrons, e vai se formar em elementos mais pesados e fundido nas estrelas, e depois a aglomeração nos planetas, enfim, até que a vida se torna cada vez mais sensível, mais ativa. E de onde que ela retira toda essa potencialidade, né? De onde que vem esse mais? Do menos? Aí não tem muita lógica, né? Esse mais da vida complexa tem que vir de algo muito maior. Não pode vir de algo menor por acaso. E é uma questão de atitude. Então, nós vemos, há um sentido, há um significado, há um ser maravilhoso, complexo, hiperconsciente, que é a fonte de tudo, e através da matéria ela vai se tornando cada vez mais complexa e é cada vez mais a imagem e semelhança desse ser. Vê o que foi escrito há tantos anos, há milhares de anos, e o que a gente vê a ciência demonstrando toda a complexidade da matéria, como tudo isso vai batendo, né? Certo? Então vamos aqui para o nosso... Façamos um ser à nossa imagem e semelhança. A segunda, eu disse, vós sois deuses. Olha, seja o que isso quer significar, né? Vós sois Elohim, seria a tradução correta aí da palavra hebraica. Vós sois Elohim, ou seja, potências criativas do universo. E todos vós, filhos do Altíssimo, olha, então, resultante de todo o cosmos. Todavia morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Olha aí. Então, o que nós estamos vendo com isso? Há uma potencialidade em nós gigantesca, rumo ao infinito, mas nós vamos ter que passar por esse estágio aqui, vamos perecer, voltar para a energia e outros estágios virão. E aí nós temos material maravilhoso no Apocalipse, nos olhos de Jesus, que descrevem coisas adiante de nós. Então, se você ficar aqui no Consciência Hebraica, cada vez mais você vai ver um universo em evolução, em crescimento e desenvolvimento, rumo ao infinito. Mas, como diz a Escritura, morreremos aqui no planeta, né? Mas com uma esperança de que há um desenvolvimento muito maior adiante. Olha, o Salmo 82, que é esse salmo, eu disse vós sois deuses, né, do 6 e o 7, fala sobre a nossa potencialidade. Ó, nós temos o potencial de sermos deuses, né, de sermos Elohim, mas atualmente morreremos como qualquer um dos príncipes. Então, se você compreendeu deuses, Elohim, filhos, né, é uma parábola biológica onde nós somos comparados dessa forma. Se você entender esse slide, eu já fico satisfeito com todo o curso, porque você entendeu que há um objetivo que interliga tudo e todos os seres, que é a formação de um templo cósmico da divindade, templos cósmicos, ou na figura, essa é a figura arquitetônica, ou na figura biológica, filhos gerados à sua imagem e semelhança. E que o grande desafio da nossa vida é esta conquista, através da coordenação dos nossos sistemas físico, emocional, mental e essencial, em harmonia
com essas leis cósmicas, com essas leis infinitas e maravilhosas que estão realizando isso. Então esse slide é fundamental, né? Ele é uma verdadeira viagem. Olha o nosso avião a jato aí, viajando para o infinito, e agora esses assuntos vão ser todos de grande viagem, né? Aí nós demos uma visão de Yahvé Elohim Adonai como ser eterno, o infinito, o onisciente, o onipresciente, o onipotente, enfim, todas as qualidades maravilhosas. Então descrevemos que Deus não é um velhinho de barba branca em algum lugar de um castelo cósmico aí no céu jogando raio, né? Não é isso, né? A divindade é o ser eterno, infinito, onipresciente, oniconsciente, pleniconsciente, hiperconsciente, onipotente, quer dizer, com todas as qualidades do infinito ser, de toda a sabedoria, de toda a realização. E ele é a essência infinita. O corpo dele é o conjunto de toda a realidade e de toda a ação do real, que a realidade tem idade no final, que é o tempo. Então, este é o ser infinito do nosso Pai, né? E ele é maravilhoso. Então, apresentamos um ser que não pode ser traído, não pode ser magoado, não pode ser ofendido, não fica raivoso. Ah, mas a Bíblia hebraica diz que Deus se ira todos os dias. São parábolas, são figuras, usam exemplos humanos para nós compreendermos leis cósmicas, né? Deus irar-se significa uma lei que pode, se nós ativarmos, levarmos à destruição, ao nosso ser. Então, é uma maneira de ensinar a criança que nós somos que está evoluindo. Mas hoje nós podemos ir muito além através dos olhos do Cristo, do Messias. Tá? Revisamos os conceitos dos vários tipos de deuses que a humanidade foi desenvolvendo. Tudo isso nós já vimos, né, no seu processo religioso. Então, o que nós falamos? O homem criou os deuses à sua imagem e semelhança, ele inverteu, né? Ao invés dele compreender que ele vai ser formado à imagem e semelhança do infinito, do eterno, ele criou um Deus que tem nariz, que tem boca, que tem olho, que tem uma estátua, que tem forma de animal, forma de montanha, forma de sol, forma de... Essa é a nossa história, nós fomos evoluindo, né? Os hebreus é que tiveram essa revelação do eterno desde o princípio, um fenômeno espiritual da humanidade, porque a eles nunca foi permitido construir imagens, nem foi permitido se relacionar com seres de outras dimensões, a não ser Yahvé Elohim Adonai. Então isso foi um grande avanço, uma intuição maravilhosa, porque eles tinham uma qualidade de conexão que era especial, e isso já era programado geneticamente para que o Messias viesse dali, e eles se misturam com os povos de todas as regiões. Isso dá uma grande possibilidade evolutiva que acaba culminando em Cristo Jesus, né? Então você vê tudo isso aqui no nosso trabalho, ó. Revisamos o conceito dos vários tipos de deuses que tem a humanidade, né, no seu processo. Descrevemos o poder incrível da palavra e do número, características humanas que tocam a divindade. Esse foi um capítulo bem interessante, onde nós falamos do poder da palavra e do número. Mostramos a manifestação do plano celestial, atemporal, né? Então, nós descrevemos o zero da divindade, depois falamos a respeito da manifestação atemporal dos céus, o celeste e os celestiais, né? Chamados de anjos ou mensageiros, que são braços alto-falantes do ser eterno. Então, começamos lá do infinito, né? Manifestação atemporal, que não tem origem, a gente fala manifestação, porque não é uma criação, o que é criado está no tempo, né? Manifestação do celeste, do celestial e dos celestiais. Depois falamos sobre o Mar Vermelho e o Rio Jordão como divisão entre a dimensão temporal e do tempo, né? Aqui foi uma coisa interessante, porque se você olhar na história hebraica, você vai ver Moisés atravessando o Mar Vermelho e depois Josué atravessando o Rio Jordão. Então essas duas quantidades de águas representam dimensões da separação entre o que está fora do tempo e o que está no tempo. Então é um símbolo geográfico maravilhoso ali da Palestina.
Então nós vamos ver no nosso gráfico que o grande desafio humano é ganhar uma condição de atravessar o tempo e ir para o atemporal, que ali a vida é eterna. Então nós mostramos essa figura e é uma grande viagem. O nosso aviãozinho aí viajando a todo vapor, né? Demos a necessidade da formação do abismo, das trevas, para a necessária formação do arbítrio e dos filhos de Deus. Fizemos também a distinção entre Satanás, demônio e diabo, né? Então você vê, depois dos céus, nós passamos o Rio Jordão, entramos no tempo. E aí então o próprio tempo é a morte, a própria morte é Satanás, essa dimensão incorpórea de trevas, né? Depois ela vai ter os abissais, que são as mãos e os alto-falantes desse ser, que são os seres, como há os celestiais nos céus, há os abissais, são mensageiros das trevas, né? E que atuam na humanidade. Aí não vamos entrar em detalhes, mas a gente sabe das histórias que constam dos anjos atuando na história humana de uma maneira e de outra. Então, além dos demônios, também vimos a questão do diabo, porque o celeste e o abissal vai ser a base energética para a formação do universo, né? Que seria aí matéria e antimatéria, o que seria positivo e negativo, luz e trevas. Pode ter o olhar que você tiver, não tem problema, né? Tem essa dimensão. Nós preferimos uma visão não dualista e não maniqueísta, né? Mas um gradiente, uma mescla, uma mistura entre celeste e abissal forma o universo. E é isso que vai permitir aos seres que alcançam a consciência ter o arbítrio. E o arbítrio é a questão da escolha. O amor não pode ser imposto, ele precisava ser uma escolha. E para essa questão central da escolha, era necessário haver uma não escolha. E é esse o dilema fundamental da vida humana. Então nós começamos a ver elementos cósmicos descritos nas escrituras hebraicas. Demos também o significado dos números, né, hebraicos de 0 a 10. Foi um momento bem interessante, porque esses números aparecem em todas as escrituras de Gênesis a Apocalipse. Escrevemos o universo como um gradiente de luz e trevas, e não como uma visão dualista, apenas, né, mais maniqueísta e religiosa. Então nós apresentamos como um gradiente, uma mescla, não como uma separação exata entre luz e trevas, mas campos de influência, né, campos de vibração que estão presentes na natureza e vão refletir dentro de nós, né? Todo ser humano sincero, melhor que seja, vai admitir que há uma natureza abissal dentro de si, que nós chamamos de diabo, né? Inimigo, opositor. Você tem um opositor dentro de você, mas também você tem um lado maravilhoso que anela, que deseja, que quer o amor, o caminho do amor. E você tem um lado do medo, né? Que deseja caminhar pelo medo. Então, essa mescla é a grande epopeia da nossa vida. E quem vence? Né? Ora, vence aquela natureza que você se dedicar mais, que você eleger, que você priorizar, que você colocar na sua vida de uma maneira especial. Tá? Então vimos isso daí também e começamos a olhar os planos desse universo, né? O plano mineral, o plano vegetal, o plano animal, e estamos já prontos para dar o nosso próximo passo. Então, o que nós queríamos era fazer essa grande revisão. Agora nós vamos dar uma olhadinha no gráfico, vamos ver mais alguns detalhes e depois podemos dar esse próximo grande passo. Vamos rever os números hebraicos? Olha que interessante aqui, os números na criação, né? O 0 é um número maravilhoso, a divindade, o eterno, o infinito, o absoluto, o incognoscível, né? Conta a história que o 0 é uma invenção indiana. O hinduísmo, a Índia, é um dos arquétipos do misticismo humano, né? Da mística, dessa experiência do mistério da espiritualidade. Tá?
com todos os seus vieses, mas ela simboliza isso. Assim como o Egito simboliza a magia, é um dos símbolos da magia na história do planeta Terra, os hindus representam a mística, né? E o zero veio de lá. O zero é uma invenção maravilhosa, né? Porque é algo que não vale nada em si, ou seja, não é perceptível o que ele vale, né? Porque se você coloca o zero do lado do 1, então o que é nada faz com que o 1 valha 10. Ora, como que algo que não tem valor nenhum valoriza o que tem? Se eu tenho 1, eu sou mais do que nada, mas o nada colocado ao lado faz com que aquilo multiplique o seu valor. Olha que invenção incrível é o zero, né? E o zero representa só um hindu, né? Somente hindu poderia ter intuído o zero, porque a divindade não é vista, aparentemente dizem que ela não é nada, mas é ela que está dando valor a tudo que é material. Tudo que é material tem potência por causa dela, por causa da sua aparente nulidade que é imperceptível aos nossos sentidos. Então o zero é uma das maiores invenções da humanidade, porque é a que conseguiu, de uma maneira simbólica, representar a divindade. Então, depois do zero, nós temos o primeiro Elohim, que se manifesta a partir do zero, é potencializado pelo zero, é o Elohim do poder. Tem aspecto masculino aqui na nossa estrutura do planeta Terra, né? E representa a autoridade, o poder representa a autoridade. E qual é a figura do Antigo Testamento que simboliza o Elohim poder? É Abraão. Abraão é o símbolo da autoridade máxima, né? O símbolo daquele que exerce um poder de fundar de uma maneira impressionante uma nação e uma história. É de Abraão, você sabe disso, né? Que emanam as 3 principais correntes de influência espiritual do Ocidente, né? Todo o judaísmo, toda a visão judaica e hebraica, né, vem de Abraão, o hebreu, tá? Foi o primeiro chamado como hebreu, porque ele passa por Hebron, mora em Hebron um tempo, chamado Abraão hebreu. Também todo o cristianismo vem dele, porque ele está ligado a Jesus, Jesus é seu descendente, né? Descende dele, né? Então o cristianismo todo, e o islamismo todo também vem de um dos filhos de Abraão. Abraão casa com uma egípcia, toma como concubina, né? Naquela época, Sara não podia gerar filhos, e ela mesma dá a escrava que tinha. Naquela época você podia ter escravos, e ele tem relações com Agar, e Agar gera Ismael. Todo o povo árabe vem de Ismael, são ismaelitas, e ali vêm todos os muçulmanos. Então você vê por que Abraão representa a autoridade e o poder. Ele é pai de toda esta tradição, né? O segundo Elohim tem aspecto feminino, é a sabedoria. Ela representa a inteligência, né? E o símbolo dela é Rebeca, que é a esposa de Isaac. Se você ler lá o Antigo Testamento, você vai ver que Isaac é muito passivo, em contrário ao seu pai. Ele tem bastante passividade, tem autoridade natural, mas quem é mais ativa e quem faz toda a elaboração do projeto com Jacó, ela teve 2 filhos, Jacó e Esaú, é a Rebeca. Então Rebeca representa o Elohim sabedoria, inteligência, articulação de tudo que vai ser necessário. E lembre-se, nós estamos falando aqui de um propósito. Então, para você construir um templo cósmico, você tem que ter poder, potência, de onde virá toda a qualidade. Você precisa ter sabedoria para a arquitetura. Agora, não adianta você ter poder e ter sabedoria se você não agir. Então está o nosso terceiro Elohim, que é o verbo, a ação, aspecto masculino, e é o grande realizador, né? E o símbolo dele é Jacó. Jacó, você sabe, com 4 esposas, teve
12 filhos e uma filha, e ele praticamente forma toda a nação hebraica. Então ele é bem o símbolo, ele é bem o símbolo da ação, do verbo, né? Então ele representa essa dimensão incrível do verbo. E aqui nós falamos desse princípio de 3, mas se você pegar a divindade descrita em Isaías ou outros profetas, tem o princípio de 7, né? Que são 7 espíritos de Deus. Então não é que haja só um princípio, né? 7 e 3 também dá 10, que é o homem gerado à imagem e semelhança de Deus. Então são expressões da divindade, não significa que o número 3 é um limitante, né, da divindade, mas destacamos esses 3, poder, sabedoria e ação, e depois a qualidade dos 7 Espíritos de Deus, que consta lá em Isaías principalmente, você pode procurar aí na tua Bíblia e você vai achar. E depois aqui o 4, olha, manifestação celestial atemporal, como já foi descrito para você. E depois o 4 da criação abissal, trevas, né? Forma o 8 do equilíbrio. 4 da criação celestial, 4 da criação temporal, abissal, formam o 8, que dá esse equilíbrio de luz e trevas, né? Depois o 4 também da criação do universo. O universo está no 4. Universo material, átomos, prótons, moléculas, ingrediente de celestialidade. Ó, o celestial entrou no tempo, está vendo idade ali no final do tempo? Então o celestial entra no tempo e o abissal já é o próprio tempo. Então eles formam esse conjunto. Então a criação das esferas no 4, mineral, vegetal e o animal, né? Todos eles permanecem obedientes extremamente à lei cósmica, não há arbítrio. Obedecem às leis da mecânica quântica, às leis da sensibilidade e à lei do instinto. E ali no animal começa uma sombra das emoções e uma sombra da inteligência, da autopercepção, que no próximo animal que nós vamos tratar, que somos nós, o animal hominal, vai se tratar de autoconsciência, que é uma coisa que o animal não atinge, não consegue atingir, né? Então, vamos agora ver usando o nosso gráfico da criação. Mas aqui no gráfico da criação, deixa eu pegar para vocês aqui, que eu acho que vai ser importante nós pegarmos o gráfico paralelo. Acho que ele é o melhor para a gente trabalhar. Então eu já vou chamá-lo aqui, ó, colocar para vocês. Então vamos dar só uma revisão no nosso gráfico da criação sobre o que nós acabamos de falar. Olha, eu vou ampliar aqui para você. Então, o que nós vimos, né? Olha aqui, o símbolo do infinito, o 0 da suprema divindade, representa a unidade, a perfeição, o incognoscível. O eu sou o que sou. Olha aqui o Yahvé, eu sou o que sou. Tá? E nós temos a manifestação do supremo, infinito, eterno poder, o 2 da sabedoria, infinita e eterna, e o 3 da eterna ação, o verbo, né? Que são manifestação do eu sou o que sou, de Yahvé. O poder representando Abraão, no seu aspecto masculino, Rebeca, que simboliza por Isaac o feminino, a sabedoria, e Jacó é o filho, o realizador, né? Resultado de toda essa ação incrível e maravilhosa. Aqui nós temos os Elohim, as potências cósmicas manifestas, e também o Adonai. Ó, você tem as duas palavras hebraicas, né? Para realizar o quê? Poder para quê? Sabedoria para quê? E ação para quê? Para realizar o Supremo Deus Pai, em seu propósito plano, informar amorosamente um ser à sua imagem e semelhança como filhos amados. Então o propósito é formar um ser. E o verbo então começa a sua descida. Olha aqui a descida do verbo, né? Aí tem aqui no plano atemporal a manifestação do céu, que é infinito, eterno, atemporal, criativo, espaço indimensional, vida suprema, energia celeste, e os seres celestiais, mensageiros, anjos, ministros, né? E aqui outras parábolas que a Bíblia usa para esse propósito aqui, olha. As escrituras falam que está sendo construídos templos cósmicos, vivos, conscientes,
para a habitação da divindade. Chama também de noiva essa realização, no sentido sexual da união de Cristo com a sua igreja. Por isso fala em festas de bodas, né? Ou em festa. Também fala que Deus está realizando um nome. Qual nome? De pai, por isso ele deve gerar filhos. E que isso tudo é para a glória de todos, ou seja, glória também é um outro significado de filhos. Muitas vezes é aplicado como Deus construindo uma cidade, que ele chama de Nova Jerusalém, mas não é uma cidade energética nem física, é apenas um estado de paz, que é Salem, paz, Jeru, cidade, cidade da verdadeira paz. Ou as montanhas de Sião, é um outro símbolo da realização de Deus, porque simbolizam coisas que jamais passarão, o eterno. Ou Deus está construindo uma morada para si, uma casa, ou formando deuses com a geração de filhos. Então, todas essas imagens atemporais, e aqui nós temos o rio Jordão. Aqui o atemporal e aqui começa o abismo, olha. Também tem um poder, só que é finito, temporal, relativo. Também tem sabedoria, mas é finita, temporal, relativa. Também tem ação, mas é finita, temporal, relativa. E uma criação temporal. Aqui está o finito, a morte, o tempo, o espaço dimensional, a energia abissal e material. Olha, que não é matéria, tá? Matéria está aqui para baixo. A ciência não consegue medir isso daqui. Está para lá do buraco negro. É um plano sucessivo, porque não é no atemporal. E é o abismo, né? Atributos que também pode ser chamado de Satanás. Ele é o destruidor, a morte, o tempo. E os abissais, mensageiros ou ministros ou demônios. Então essa é a dimensão depois do Jordão. Esse plano mesclado a este plano vai formar o nosso universo quântico e mecânico no seu aspecto macro e micro, uma realidade hiperconsciente, uma orgânica, porque nada aqui é morto, tudo é um organismo gerando filhos e com sistemas incríveis entrelaçados. Aqui tem a luz, o tempo, a energia, que são mensuráveis pela ciência. Aqui a ciência consegue medir. Dimensão material, em gradiente celestial abissal. Aqui temos o 4, olha, o plano mineral, vegetal e animal. Ainda agora vamos entrar no 5, né? E onde vai acontecer a individuação, a consciência, a vontade, a dimensão virtual, semiótica, é aqui que vai acontecer. Então veja, o verbo desce e para exatamente aqui com a formação do homem. No Apocalipse vai dar a subida do verbo. Tá? Então aqui você tem uma boa ideia do que pode ser todo o nosso gráfico, né? E nós vamos com isso, ó, aqui vendo o nosso gráfico por todo, já temos uma grande ideia do que podemos fazer ou realizar, né? Então, para vermos bem, ó, fortalecermos bem o que nós vimos, vamos ver aqui a formação das trevas, que sempre é uma polêmica muito grande. Selecionamos duas passagens. Olha o que diz Deuteronômio. Vês, aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Quem está falando? Yahvé Elohim Adonai, Deus, a divindade. Então de onde vem o mal? De onde vem a morte? Dele. Ele é que propõe, ele é o Criador de tudo. Os céus e a terra tomam por testemunhas contra ti, que tenho te proposto a vida, mas também eu sou o autor da morte. Eu tenho uma grande bênção de te gerar meu filho, mas tem uma consequência de maldição, se você escolher a morte e a maldição. Mas o que o Criador pede à sua criatura? Escolha a vida, para que você viva, tu e a tua semente. E uma passagem em Isaías 45, 7, a divindade diz claramente, eu sou o formador da luz, e eu sou o criador das trevas. Eu faço a paz, e eu sou o criador do mal. Eu sou o Senhor que faço todas estas coisas. Por que ele faz todas essas coisas? Porque ele quer gerar um ser à sua imagem e semelhança. Então selecionamos duas passagens centrais, onde fica evidente pela consciência hebraica, pela mente hebraica,
que o Criador não pode ser enganado, não foi traído, que o mal não é um acidente, que ele estava distraído e aconteceu alguma coisa que ele não queria. Tudo bem, se é uma visão confortável para você, fique com ela. Mas se essa visão te incomoda, hoje você tem aqui possibilidade de compreender muito mais. Ele assume tudo porque ele não quer que nenhum dos seus filhos escolha as trevas, mas ele precisa dar a liberdade, ele não pode impor o amor dele para formar os homens à sua imagem e semelhança. Então, continuando aqui no nosso resumo, para fecharmos essa primeira fase do nosso trabalho, vamos indicar alguns filmes incríveis. A Origem da Vida na Terra, Acidente ou Design Inteligente, Evolução ou Planejamento. Olha, eu selecionei alguns filmes a dedo. Eu recomendo que você assista todos esses filmes, são maravilhosos, vão te dar uma visão. Tem uma visão da ciência normal, que vê a matéria como se organizando do nada, casualmente, mas também tem homens de ciência. Se você procurar aí na internet, você vai encontrar cientistas dizendo que há um planejamento. Não é o design inteligente, é a ideia de que as coisas não se conectam puramente pelo acaso de vindas do nada. Tá? Então é uma proposta que a ciência começa a dar e nós selecionamos esse filme para você. Eu acho que você deve assistir. Aí tem a história do universo em 10 minutos, que em 10 minutos você vai ver como que a ciência propõe as principais teorias de formação da matéria e da vida. A história do mundo em 2 horas, esse é um filme maravilhoso, você deveria assistir. Conta aí o desenvolvimento da vida, em 2 horas você vai fazer uma grande viagem. A história do universo em 13 minutos, é que um tem legenda, o outro está em português, você pode escolher. Eu recomendo que você veja todos. Né? E esse time-lapse aqui, que é um Of the Entire Universe, que fala a respeito de um filme acelerado que conta a história inteira do universo. Então, tudo isso está na nossa descrição. Vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo. É só você procurar aí no YouTube Mostrar Mais, clica lá em Mostrar Mais, esses links estão colocados ali, você vai para o endereço dos canais que produziram esse filme, prestigia lá os canais e adquire esse conhecimento, veja esses filmes, porque eles são maravilhosos e vão te ajudar muito no entendimento do que é Deus, seja pela ciência, seja uma visão que propõe um Criador, não importa, né? Porque de qualquer maneira estamos vendo Ele manifestando tudo e todas as coisas. Né? Então, para nós, temos aqui agora admirável público, o mais curioso de todos os animais, o animal hominal. Bom, mas eu creio que nós já chegamos aqui, demos esse resumo instantâneo desses 16 episódios. Se alguma coisa ficou muito obscura, volte, veja os vídeos com mais calma, entre no YouTube, faça perguntas. E eu quero recomendar também que você entre nos nossos grupos, onde você pode interagir com a gente. Então você tem ali o Consciência Hebraica no YouTube, inscreva-se, indique o nosso canal para outras pessoas, faça comentários, né, dê o joinha para o nosso canal, para ajudar a divulgar e você receber os nossos vídeos também assim que eles saírem. Inscreva-se no Telegram, a gente tem um grupo lá, Telegram é uma verdadeira biblioteca, tudo que nós já publicamos está lá, você pode acessar facilmente. Estamos no Instagram também, no Facebook, você pode pegar o Consciência Hebraica por lá. E nós queremos agradecer a você pela companhia, esperamos que esse estudo não te embarace, mais importante para nós não é o conhecimento, temos apenas uma intelectualização, mas o mais importante é a tua comunhão com o Espírito de Yeshua HaMashiach, o Espírito Santo, doce Espírito, que pode entrar na tua vida e transformar o teu ser. Busque a teoria que seja mais confortável para que cresça muito o Espírito do Messias em você. Isso é o que nos alegra. Ah, mas eu não concordo com nada que vocês falam. Ok, mas isso que você achou te enche do Espírito de Jesus? Nós estamos satisfeitos.
consideramos a tua teoria muito melhor do que a nossa e a tua experiência muito melhor do que a nossa. Porque o objetivo é um só, sermos plenos e cheios do Espírito amoroso de Jesus. Esse é o centro de tudo. Obrigado por você estar aqui. Shalom Adonai, Salem Aleikum, que a tua vida seja cheia de paz e que você cresça em direção ao amor infinito.